Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar amostragem, que seria o início de um trabalho estatístico. Uma amostragem bem feita garante que o seu trabalho estatístico vai ser, no mínimo, representativo. Nós vamos ver as vantagens de se usar técnicas de amostragem e vamos ver algumas técnicas aplicadas na prática, a melhor maneira de se montar uma amostra. A bibliografia que a gente vai usar para essas aulas de amostragem é essa que está aí nos slides. A gente vai usar o Estatística Aplicada à Administração e Economia, do David Anderson, no capítulo 7, e o curso de Estatística Básica, do Giovanni Costa, capítulo 3. Isso é basicamente essas duas bibliografias. Mas, como eu já comentei com vocês, esses cursos de estatística aplicados à administração, vários livros abordam esse tema, né? Então, o tema principal que a gente vai estudar hoje é a amostragem. Vocês podem encontrar esse tema em vários outros materiais também, tá bom? Os dois livros da bibliografia estão na biblioteca virtual da Unipar. O que é a amostragem? Sei que vocês já viram a amostragem lá na estatística básica, mas a gente vai aplicar agora, em alguns exemplos, essa amostragem, tá bom? A amostragem é o estudo ou a técnica que a gente utiliza para retirar parte de uma população e estudar esta parte. E a partir deste estudo mais específico, a gente vai estimar ou extrapolar o resultado da nossa pesquisa, do nosso estudo, para toda uma população. Então, é essa técnica especial que a gente vai garantir que, ao selecionar elementos para a amostra, exista um aspecto aleatório nessa escolha. Ou seja, que na prática, o que a gente vai fazer é um sorteio destes elementos para compor a amostra. Seguindo as definições. Cada elemento da população ele passa a ter a mesma chance de ser escolhido. Isso é importante para garantir o aspecto aleatório. Se um determinado grupo de elementos tiver mais chance de ser escolhido, eles vão enviesar o resultado da amostra. Isso não pode acontecer. E a gente tem que garantir que haja uma representatividade na nossa amostra. Então, se eu imaginar que a população é todo um conjunto de elementos que tenha pelo menos uma característica em comum, e aí eu posso estar falando aqui de população de pessoas, população de coisas, né, de objetos, não importa, não é necessariamente uma população de pessoas, tá bom? A amostra vai ser um subgrupo desta população. E aí, uma pergunta que se aparece é: qual o tamanho ótimo da amostra? Eu posso pegar uma amostra pequena e economizar recursos e tempo para fazer o estudo dessa amostra, mas essa amostra não vai ser representativa. Por outro lado, eu posso escolher uma amostra muito grande para garantir representatividade, mas vai me custar muito tempo e muitos recursos. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio para se montar essa amostra. Ok? E aí nós temos alguns cálculos que a gente pode utilizar para chegar nesse resultado ideal do tamanho da amostra, que é o que a gente vai ver agora, o cálculo do tamanho ótimo da amostra. Então, nós temos duas fórmulas para chegar nesse resultado. Primeiro, o N0 é o nosso tamanho aproximado da amostra. Daqui a pouco vai ficar mais claro para que a utilidade deste primeiro cálculo de um tamanho aproximado da amostra. O N0 é a divisão de 1 dividido pelo erro amostral tolerável. Por que erro amostral? Concordo que se a gente estudasse toda a população de um determinado... Imagina que eu queira estudar as empresas de Valadares. Se eu estudasse todas as empresas de Valadares, eu teria um resultado exato, né? Um raio-x preciso de todas as empresas.
Mas isso é impossível. Por quê? Cada dia está surgindo mais empresas, estão fechando mais empresas. Então, a minha população é praticamente impossível de ser totalmente estudada. Então, a gente faz uma amostra. Ao realizar uma amostra e tirar uma parte da população para ser estudada, a gente comete o chamado erro amostral, que é o erro, ou que é a diferença entre os resultados que vão surgir ali daquela amostra e os resultados da população. Isso é erro amostral. Se eu estudasse toda a população, não teria erro amostral. Então, a gente considera o E0 ali de erro amostral tolerável. Qual que é o máximo de diferença ou de erro amostral a gente vai aceitar? Porque pode ter o erro amostral, mas pode ter um erro provocado também pela própria pessoa, pelo próprio pesquisador. Um erro de cálculo, um erro na montagem da amostra, é um erro que foge do aspecto aleatório. Tá? Nós estamos chamando aqui de erro amostral tolerável o erro aleatório, o erro que surge da montagem da amostra. Ok? Então, no cálculo do tamanho ótimo da amostra, a gente primeiro vai calcular o tamanho aproximado da amostra, que é esta primeira fórmula no slide. Feito este primeiro cálculo do N0, a gente vai calcular, então, o tamanho ótimo da amostra. Então, o N minúsculo é o tamanho da amostra, que vai ser igual o tamanho da população, que é o N maiúsculo, vezes o tamanho aproximado da amostra, dividido pelo tamanho da população, mais o tamanho aproximado da amostra. São essas duas fórmulas que a gente vai usar para calcular o tamanho ótimo da amostra. Quanto menor o erro amostral, maior vai ser o tamanho da amostra. Quanto maior o erro amostral, quanto mais você tolerar essa diferença entre o resultado da amostra e o da população, menor vai ser o seu tamanho da amostra, certo? Você vai ter que balancear isso entre precisão e tamanho da amostra, representatividade e tamanho da amostra. Porque a ideia da amostragem é a gente economizar tempo e dinheiro. Eu consigo concluir o resultado de uma população a partir de uma parcela dela. Né? Os exemplos mais clássicos de amostragem, imagina que você vai tomar uma sopa, né? Ou vai preparar uma sopa, vai dar para uma criança. Então, o que a gente faz? Experimenta algumas colheradas daquela sopa. É uma amostra para saber se a sopa está quente. Não é verdade? Quando a gente vai fazer exame de sangue, a gente vai lá no laboratório e tira todo o sangue para ser estudado? Claro que não, a gente tira uma amostra do sangue. Só que se a amostra for muito pequena, ela pode não representar a população. Então não adianta nada eu economizar tempo e recursos estudando um grupo bem pequeno de elementos, um conjunto bem pequeno de elementos, se ele não representar a população. Eu vou ter que equilibrar representatividade, essa precisão com o tamanho da amostra. Vamos ver aqui agora alguns exemplos disso. Exemplo 1. Um pesquisador deseja conhecer o padrão de rotina diária de 200 famílias de uma comunidade. Como que elas usam seu tempo ali naquela comunidade? Qual que é a rotina dessas 200 famílias? Considerando um erro amostral de 4%, quantas famílias devem ser selecionadas para compor uma amostra representativa? Então, vamos lá definir os elementos das nossas fórmulas. Então, nós temos que o tamanho da população é 200, que são 200 famílias. O erro amostral tolerável sugerido no enunciado é de 4%. Eu tiro a porcentagem ali para usar lá na fórmula, 0,04. E aí vou calcular o tamanho aproximado da amostra. Está ali. O tamanho aproximado vai ser 1 dividido pelo erro amostral ao quadrado, que vai ser 1 dividido por 0,04 ao quadrado. 0,04 ao quadrado vai dar 0,016.
1 dividido por 0,016 vai dar 625 famílias. Isso é o tamanho aproximado da amostra. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro, nós vamos ir construindo esse raciocínio. Agora, nós vamos calcular o tamanho ótimo da amostra deste exemplo 1. Então, o tamanho ótimo da amostra vai ser o tamanho da população, 200, vezes o tamanho aproximado, 625, dividido pela soma do tamanho da população mais o tamanho aproximado da amostra, que está ali, 200 mais 625. Então, o tamanho ótimo da amostra vai ser 125.000 dividido por 825. Então, a gente vai ter como tamanho ótimo 151,51 famílias. Como família é uma variável discreta, que é aquela variável que a gente conta no inteiro, nós vamos arredondar ali para o valor mais próximo, 152 famílias. Então, de um universo de 200 famílias, deveriam ser estudadas 152 famílias para que o erro amostral fosse de 4%. Então, essa amostra seria representativa. Se vocês repetirem este exemplo, alterando o erro amostral, reduzindo o erro amostral para 3%, para 2%, o tamanho ótimo da amostra vai ter que aumentar. Você está sendo mais rigoroso, o tamanho ótimo da amostra vai ter que aumentar. Continuando, vamos fazer agora o mesmo exemplo das famílias, só que agora com um número maior de famílias. Então vamos pensar que um pesquisador deseja conhecer o padrão de rotina diária, só que agora de 200.000 famílias. Quantas famílias ele deveria pesquisar para ter um erro amostral de 4%? Agora, a nossa população é muito maior. Normalmente, uma população de até 100.000 elementos, a gente diz que é uma população finita. E uma população com mais de 100.000 elementos, uma população infinita, que é o caso desse exemplo 2. Nós vamos fazer o mesmo cálculo. Exemplo 2. 200.000 famílias é o tamanho da população. Erro amostral, 4%. Então, a gente repete o primeiro cálculo aqui do tamanho aproximado. A mesma coisa, vai dar 625 famílias. Só que na hora que a gente vai calcular o tamanho ótimo, usando a população de 200.000 famílias, a gente multiplica pelo tamanho aproximado, 625, vai dar 125 milhões, dividido por 200.625, vai dar 623,05 famílias, arredondando ali aproximadamente 623 famílias, que é um número muito próximo do cálculo do tamanho aproximado da amostra, que lá tinha dado 625 famílias, e aqui no tamanho ótimo da amostra deu 623 famílias, que é até melhor, porque eu excluo 2 famílias do estudo. Eu vou economizar tempo e recursos. Ou seja, o que a gente pode concluir? Que para populações infinitas, a gente está considerando maior do que 100.000 elementos, bastaria calcular o tamanho aproximado da amostra. Apenas fazer o primeiro cálculo. Então, para populações muito grandes, basta fazer o cálculo do tamanho aproximado da amostra. Então, a gente vai aplicar essas duas fórmulas. N, que estão aqui no slide, né? Tamanho aproximado, 1 sobre o erro amostral ao quadrado, e depois, tamanho da população vezes o tamanho aproximado, dividido pelo tamanho da população, mais o tamanho aproximado. Vamos fazer mais um exemplo, e eu vou deixar aqui alguns minutos para vocês tentarem fazer esse exemplo. O exemplo 3
em uma pesquisa eleitoral para a eleição presidencial, qual deve ser o tamanho ótimo de uma amostra que se garanta um erro amostral de 2%? Lembra o exemplo anterior que eu dei, do caso das 200 mil famílias? Quando a população é muito grande, basta calcular o tamanho aproximado. E o erro amostral desse exemplo 3 que a gente vai fazer aí agora é 2%. Quantos eleitores seria necessário para ter relevância numa pesquisa eleitoral para presidente? Então, o tamanho da população é desconhecido. E aqui não é a população de um país, é a população dos eleitores de um país. Com erro amostral 2%, 0,02, a gente vai calcular o tamanho aproximado. 1 dividido pelo erro amostral ao quadrado, vai dar 1 dividido por 0,0004, 2.500 eleitores. Que quando a gente lembra do período eleitoral, que está se aproximando novamente, a gente vê lá nos jornais que os institutos de pesquisa entrevistam mais ou menos essa quantidade de pessoas, um pouco a mais, um pouco a menos, mas gira em torno de 2.500 pessoas, que é o valor que representa a população de eleitores de uma região, de um país. O exemplo 4. Uma empresa tem 1.000 funcionários. Deseja-se estimar a porcentagem dos favoráveis à alteração na jornada de trabalho. Qual deve ser o tamanho ótimo da amostra que garanta um erro amostral de 5%? As fórmulas. Olha o resultado. 1.000 funcionários é a população finita, um erro amostral de 5%. Então, a gente faz essa aplicação da fórmula, 1 dividido pelo erro amostral ao quadrado, 1 dividido por 0,0025. Tamanho aproximado seria de 400 funcionários. Mas a gente quer o tamanho ótimo. Multiplica a população pelo tamanho aproximado, 1.000 vezes 400, 400 mil. 1.000 mais 400, 1.400, daria 285,71 funcionários. Funcionários é uma variável discreta, só conta no inteiro, arredondando 286 funcionários. Então, o pessoal, os responsáveis aqui pela área de recursos humanos dessa empresa, chamariam 286 funcionários para perguntar sobre alteração na jornada de trabalho. Então, nós calculamos aqui, então, o tamanho ótimo da amostra. Agora, com o tamanho ótimo da amostra em mãos, nós vamos escolher métodos de como selecionar esses elementos para a amostra. Então, nesse caso aqui da empresa com 1.000 funcionários, ok, serão 286 funcionários entrevistados. Mas quais os 286 funcionários? Quem serão esses funcionários que vão fazer parte da amostra? Nós vamos ver, então, agora as técnicas de amostragem. A aplicação dessas técnicas, cada técnica é aplicada a uma situação diferente, é o que a gente vai ver aqui agora. Primeira técnica de amostragem, amostragem aleatória simples, que nada mais é do que um sorteio, né? Ao extrair uma amostra aleatória, o que é aleatório é o processo da escolha, não os elementos em si. Nesse exemplo, nesse último exemplo da empresa de 1.000 funcionários, não são os 286 funcionários que são aleatórios, mas é o processo de escolha desses 286 funcionários. E aqui eu posso usar qualquer método aleatório. Um sorteio mais simples, um sorteio feito com software. Tá bom? Vamos ver isso na prática. E mais, vocês vão perceber que, na realidade, todas as técnicas de amostragem que a gente for ver hoje, sempre a gente vai terminar com esse sorteio.
De alguma maneira, a gente tem que garantir que essa amostra seja aleatória, ou seja, que tenha o mínimo de interferência do pesquisador, que ele não favoreça nenhum nem outro elemento, que todos tenham a mesma chance de fazer parte da amostra. Por isso que quando eu comentei antes com vocês da prática que muitas pessoas têm de elaborar um questionário e mandar para os seus próprios contatos no WhatsApp, não garante uma amostra aleatória. Porque o grupo que está mais próximo da gente que vai responder o questionário. Não vai representar toda uma população de uma região. Então, a gente tem que garantir que o método seja aleatório, que seja dada igualdade para todos os elementos fazerem parte dessa amostra. Como que a gente faz a amostragem aleatória simples? Primeira coisa, a gente tem que listar todos os elementos da população. Tem uma lista. Então, isso já nos exige que a gente conheça a população. Né? Se eu tenho que ter essa lista atualizada, eu tenho que conhecer os elementos da população. Então, a gente já deduz que este é um método usado mais para populações menores, ou por populações que não estão em constante atualização. Não daria para o IBGE fazer o censo populacional através de uma amostragem aleatória simples, um sorteio dos brasileiros. Porque a lista da população brasileira está em constante atualização. Está nascendo mais pessoas, está morrendo mais pessoas. A lista nunca está pronta. E é uma lista muito grande. Então, a amostragem aleatória simples vai ser usada mais para casos de uma população que a gente conheça os elementos, consiga listar esses elementos e atribuir um código a esses elementos. Eu vou numerar todos os elementos da população. E, a partir de então, usar um dispositivo aleatório para montar a amostra. Vamos fazer isso agora. Vou usar com vocês este dispositivo aleatório inicialmente. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso lá no Excel. E essa é a tabela de números aleatórios. Não sei se vocês já tiveram contato com ela. Mas deixa eu explicar rapidamente para vocês. Nós temos aqui 10 colunas e 15 linhas. E 25 linhas, perdão. São 5 carreiras de 5. 25 linhas. Esta tabela foi montada de maneira que cada número que está aqui em cada célula dessa tabela teve a mesma chance de fazer parte dessa tabela. Então, eu tenho aqui 63.271 na célula 1. Ele teve a mesma chance de fazer parte do que 79.945 que está lá na coluna 10. E aí você vai escolher qualquer lugar dessa tabela, não importa se você começar na coluna 1, ou na 3, ou na 5, ou começar de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não importa, no centro da tabela, não importa. Não importa se você vai pegar na primeira coluna os 2 primeiros dígitos da esquerda, os 3 últimos dígitos aqui da direita, se você vai pegar os 2 dígitos no meio, não importa. Estabelecido um critério de como você vai selecionar os elementos da amostra, você vai repetindo esse critério usando a tabela de números aleatórios. Alguns exercícios vão te informar qual critério que você vai usar. Vai dizer assim, comece na 5ª coluna, 2 primeiros dígitos da esquerda. Aí você pegaria ali 15, 08, 19, 45, sorteando os elementos lá da sua lista da população. Por isso que é importante listar a população, atribuir um código para fazer o sorteio. Vamos ver um exemplo usando a tabela de números aleatórios. Exemplo 5. Em uma cidade há 80 centros de formação de condutores, os CFCs.
Obtém uma amostra de 15 CFC para uma pesquisa. É muito comum, né, na cidade, ter muitos centros de formação de condutores. Eu já vi trabalhos de TCC que estudam centros de formação de condutores, autoescolas, como a gente dizia um tempo atrás. Mas será que estudar só os CFCs do centro, só os do Santa Rita, pegar alguns do centro, outros do Granduquesa, qual o critério para selecionar? Selecionar aqueles que têm página nas redes sociais? Qual o critério? Vamos aplicar uma amostragem aleatória simples, porque trata-se de uma população pequena, apenas 80 elementos, e a gente consegue essa listagem dos CFCs nos órgãos municipais, né? Então, vamos ver como a gente vai fazer isso. Primeira coisa, a lista dos CFCs da cidade. Então, olha esse exemplo. CFC Dirija Bem, CFC Pagou Passou, CFC de Primeira, CFC Vamos Nessa, CFC Roda Dura, a lista dos 80 CFCs da cidade. Na sequência, você vai atribuir um código para esses CFCs. Então, o código 01 vai ser o Dirija Bem, o 02 vai ser o Pagou Passou, o 03 vai ser o de Primeira, e por aí vai, até chegar no CFC com o código 80, certo? Então, está lá no CFC 80, velocidade máxima. 80 CFCs. Por que vai chegar ali no 80? Na verdade, vai chegar ali no código 80, que tem dois algarismos, o 8 e o 0, para formar o 80. Isso aqui é importante. E aí nós vamos usar a tabela de números aleatórios para sortear 15 CFCs que o enunciado pediu. Então, faz a lista, atribui um código, utiliza a tabela de números aleatórios. Então, está aí, a tabela de números aleatórios. Acompanhe comigo aqui. Eu vou fazer esse exemplo começando na primeira coluna, de cima para baixo, selecionando dois algarismos da esquerda para a direita. Por que dois algarismos? Porque o maior código é 80, e 80 tem dois algarismos. Então, eu tenho que garantir que desde o CFC 01 até o CFC 80, todos tenham a chance de fazer parte da amostra. Então, eu vou começar lá na primeira coluna, na primeira célula. Vou pegar dois algarismos da esquerda para a direita. Então, eu pegaria o 63, iria fazer parte da amostra. Seguindo, o 88 não vai fazer parte da amostra, porque não tem nenhum CFC com o código 88. Não é simples de entender? 55 faz parte, 46. Apareceu 55 de novo. Eu não vou pegar o CFC 55 de novo. Ele já foi selecionado. E eu tenho que selecionar 15. Não vou selecionar o mesmo duas vezes. Então, eu pulo 55, código 69, o 13, o 17. Ó, o 13 e o 17 aqui sempre perto um do outro. Aqui, ó. O 36, o 70, o 6, o 20, 41, 72, 37, 53, o 90 não, porque é maior que 80, e o 32. Então, eu saltei números que eu já tinha selecionado, números que estão fora da minha lista de códigos. E aí, esses 15 centros de formação de condutores vão fazer parte da amostra. Então, vai ser eu repeti eles aqui, o CFC 63, o 55, o 46. Esses 15 elementos vão ser estudados, vão ser objetos de pesquisa, de acordo com o interesse lá do pesquisador. Não os 80, apenas o sorteio de 15. Certo? Então, assim que a gente faz a amostragem aleatória simples, um sorteio dos elementos. Alguma dúvida deste primeiro método, pessoal? Se tiver alguma dúvida, a gente volta, explica novamente.
Este método é usado. Pode falar. Fazer uma pergunta. Assim, o pesquisador, ele faz a lista e ele coloca os códigos. Sim. Isso também não faz com que ele escolha os números, porque ele fez uma lista, então ele sabe os códigos. Sim. Mas o que você está falando é bem interessante, porque se a gente começar a usar a tabela de números aleatórios sempre na mesma ordem, sempre começando pela primeira coluna de cima para baixo, vai chegar uma hora que vai viciar. Realmente. Se eu repetir pesquisas várias vezes, fizer várias pesquisas, usar o mesmo critério da tabela de números aleatórios, vai acontecer o que você está falando mesmo. Ele pode montar. Mas concorda que na prática não faria muito sentido ele ordenar a lista dele só para bater com o código lá? Era só ele já pegar direto os que ele quer. Não é verdade? Mas o que você está falando tem sentido. E por isso que a gente vai usar a tabela de números aleatórios, começando por várias áreas dela. Ora na primeira coluna, ora na 10ª coluna, de cima para baixo, e vai variando isso aí também. Pega os 2 dígitos do final, se precisar de 3 dígitos, vai alternando o uso da tabela de números aleatórios. Agora, lá no Excel, resolveria este problema, porque lá no Excel é só usar a função aleatório. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu Excel para mostrar isso para vocês, né? Que aí lá no Excel, você vai usar a função aleatório, cada vez que você clicar, der Enter, ou ao mudar a fórmula, vai mudar o valor. Vocês estão vendo aí a pasta do Excel, né? Ó, esta fórmula, eu coloquei aqui aleatório. Se você colocar aqui aleatório, vai sair de fato qualquer número aleatório. Quando eu dou Enter, ele vai mudando o valor lá, ó. Só que ali está tudo em decimal. A gente vai usar o aleatório entre, não o aleatório completo, mas o aleatório entre. Que no nosso exemplo seria entre 0, 1 e 80. 0, 1 e 80. Então, o primeiro CFC seria o 61. Você pode ativar qualquer célula aqui e voltar, vai mudar. O segundo seria o 23, 65, o 1, viu? Aleatório entre. Você vai estabelecer os limites do sorteio. Agora, a gente vai ver a amostragem sistemática. Ela é bem simples de realizar também, uma aplicação bem direta. Porque aqui na amostragem sistemática, a gente, por um meio aleatório, sorteia o primeiro elemento que vai ser selecionado, e a partir deste primeiro elemento, a gente estabelece um sistema que vai ser repetido na hora de selecionar os elementos da amostra. E a gente vai repetindo esse sistema, essa constante, até montar a amostra. Então, é muito usado a amostragem sistemática para os casos em que a população está ordenada em uma sequência. Por exemplo, uma linha de produção, imóveis em uma rua, prateleiras de estoque. É muito usado em estoque que está organizado em uma sequência, porque a gente sorteia o primeiro elemento, aplica o método sistemático e vai repetindo essa seleção de elementos da amostra, respeitando o critério escolhido. E qual vai ser o critério escolhido? A aplicação da fórmula aqui da constante. Então,
K vai ser a constante que vai ser dividido pelo tamanho da população pelo tamanho da amostra. E de K em K elementos, a gente seleciona um para montar a amostra. Então, a gente faz lá o cálculo do tamanho ótimo da amostra, sorteia o primeiro elemento que vai ser escolhido, e a partir dele respeita-se o mesmo critério, ou seja, a constante. Então, numa linha de produção, que a gente tem que fazer testes de qualidade, o próprio maquinário pode ser programado que de tantas em tantas peças, uma vai ser analisada em termos de qualidade. De tantas em tantas caixas, uma vai ser selecionada para estudo. É a amostragem sistemática. Vamos ver o exemplo da amostragem sistemática. Ó, vou selecionar 5 lojas comerciais em uma avenida com 85 lojas. Neste exemplo, daria para sortear, daria para aplicar o método aleatório simples? Sim. Eu teria a lista das 85 lojas, atribuiria um código a elas, sortearia 5 lojas. Mas, imagina ali na Avenida Minas Gerais, entre a Marechal Floriano e a Israel Pinheiro. Talvez seja o melhor ponto da Minas Gerais, vocês concordam? Ou entre a Israel Pinheiro e a Bárbara Eliodora. São os melhores pontos da Minas Gerais. Agora, se pegar a Minas Gerais lá para cima no Granduquesa. Então, um método aleatório, para este exemplo que a gente está fazendo aqui, o exemplo 6, poderia ser aplicado, mas a gente correria um risco, mesmo que pequeno, de sortear todas as lojas comerciais lá depois do canal, lá indo para o Granduquesa. Será que aquelas lojas lá representam a realidade da Avenida Minas Gerais em termos comerciais? Não, não representam. Então, já que as lojas estão ordenadas em uma sequência e os imóveis não vão mudar de lugar, a gente aplica o método sistemático. Eu calculo a constante. Tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. 85 dividido por 5 vai dar 17. O que é esse 17? Não é o tamanho da amostra. O tamanho da amostra é 5. Eu quero 5 lojas. 17 vai ser o intervalo entre uma loja e outra. Eu vou sortear a primeira loja pelo método aleatório. E a partir daí eu vou selecionar uma loja de 17 em 17 lojas, até completar 5 lojas da amostra. Esse é o método sistemático. Eu repito o padrão de seleção. E aí, é claro, ao longo de uma avenida, a gente vai selecionar lojas que estão mais perto da esquina, lojas no meio do quarteirão, lojas que estão mais perto da próxima esquina. E aí eu vou garantir a representatividade da amostra. Neste caso de ruas, que você vai selecionar ou casas ou empresas, você ainda pode tomar o cuidado de escolher o lado da rua. Garantir que os dois lados da rua vão ter representantes naquela amostra. Você pode ir contando 17, alternando os lados da rua. Poderia ser um caso. Ou se você vai estudar um quarteirão, aí você vai dar a volta no quarteirão, selecionando elementos de K em K elementos, que é a constante. Método sistemático. Quando a população ela é conhecida, definida, está organizada em uma ordem. É o melhor cenário para aplicar o método sistemático. Viram que nesse método sistemático eu também tenho que fazer um sorteio? Pelo menos do primeiro elemento, para garantir que ele seja aleatório. Vamos para o próximo? Agora a gente vai ver o método estratificado, amostragem estratificada.
é muito interessante esse aqui. Por quê? Muitas vezes a população está dividida em grupos homogêneos, grupos com afinidades, grupos parecidos. A gente vê muito isso em empresas. A gente tem o setor de vendas, o setor de estoque, o setor de distribuição, o setor administrativo. São grupos diferentes que dentro de cada grupo tem características parecidas. A gente vê muito isso nos estados brasileiros. Né? De alguma maneira, a cultura, né, o modo de falar, as comidas típicas são parecidas dentro de um estado, mas diferentes entre os estados. Por isso que a gente tem lá uma Câmara dos Deputados. Cada estado vai contribuir com um número diferente de deputados. E essa é a ideia da amostragem estratificada. A gente seleciona uma amostra respeitando o tamanho de cada grupo. Grupos maiores vão fornecer mais elementos para a amostra, grupos menores vão fornecer menos elementos para a amostra. E aí, a gente vai fazer isso pelo cálculo da proporção. Qual que é a proporção dessa amostra em relação à população? É a aplicação dessa fórmula que vocês estão vendo aí. O P é a nossa proporção, o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. Aqui inverte a fórmula com relação à fórmula da amostragem sistemática. E eu vou ter o cálculo da proporção. Vamos ver um exemplo? Exemplo 7. Deve-se extrair uma amostra de tamanho 80 de uma população de tamanho 2.000. Aqui, a gente poderia fazer o sorteio. Pegaria, se a gente conhecesse toda essa população, listaria 2.000 elementos da população, atribuiria um código de 0001 até 2.000, que tem 4 dígitos, iria lá na tabela aleatória, sortearia 80 elementos, pesquisando ali na tabela aleatória números de 4 dígitos. Só que o enunciado não para por aí. Fala que essa população de 2.000 elementos, né? Ali não fala se é pessoas, se é objetos, 2.000 elementos, consiste em 4 grupos. Então, vai ter o primeiro grupo com 500, o segundo grupo com 1.200, o terceiro com 200 e o quarto grupo com 100. Tamanhos diferentes. Nós vamos aplicar o método estratificado, porque se a gente sorteasse 80 elementos desses 2.000 elementos, a gente correria um grande risco de sortear 80 elementos do grupo 2, que tem 1.200. Então, a amostra não seria representativa. A amostra tem que representar a população. O resultado da amostra vai servir de referência para a população. Então, para evitar que os 80 sorteados sejam de um único grupo, que tem características diferentes, nós vamos calcular a proporção desses 80 no total de 2.000 elementos da população. Então, qual que vai ser o tamanho ótimo da amostra de cada extrato, de cada grupo? Vamos fazer isso. Olha lá. A proporção é o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. 80 dividido por 2.000 daria 0,04. 4% da população. Eu vou aplicar esses 4% em cada um dos grupos. Vai chegar no tamanho da amostra de cada grupo. O primeiro grupo, que tem 500 de população, vai ter 20 de amostra, que é 4% de 500. Eu apliquei a proporção aqui no total. A mesma coisa os demais grupos. 4% de 1.200, 48. 4% de 200, 8. 4% de 100, 4. 20 mais 48 mais 8 mais 4 vai dar 80 elementos da amostra. Ah, mas as amostragens ali foram de números diferentes. Foram, claro. O menor grupo
contribuiu com menos elementos. O maior grupo, que era o 1.200, contribuiu com 48 elementos. Mas o que foi igual para todos os grupos? A proporção. Essa é a amostragem estratificada. Aí, agora, com o total da amostra de cada grupo, nós vamos ter que escolher quais são os elementos do primeiro grupo, do segundo grupo, do terceiro grupo e do quarto grupo. Então, eu tenho que sortear 20 elementos entre os 500, 48 entre os 1.200, 8 entre os 200, 4 entre os 100. Sortear ou aplicar o método sistemático, se for o caso. Então, a amostragem estratificada, apesar de ter que fazer ali mais contas, ela não encerra ali naquela conta. Para nós, aqui nesse primeiro momento da aula, e dos exercícios e da prova, claro, a gente vai parar ali. Mas depois você vai ter que selecionar. Se você fosse um trabalho real, quem são esses 20 elementos? Vou ter que aplicar o método aleatório, ter que aplicar o método sistemático. Então, a amostragem estratificada, ela garante que cada grupo vai ser representado de acordo com o seu tamanho, que não é o que acontece na Câmara dos Deputados. Estados com maior população têm mais cadeiras lá no Congresso, que é o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Estados com menor população vão ter menos representantes na Câmara dos Deputados. Os menores estados, Acre, Amapá, tem menos cadeiras, porque ali garante uma parte do Congresso, a Câmara é uma casa representativa da população. Que não é o que acontece com o Senado, né? No Senado são 3 representantes por estado, que o Senado não é uma casa representativa da população, é uma casa representativa do estado. Então, são 3 senadores por estado. Certo? Então, a gente viu mais um método de amostragem.